Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo esteja na sua casa. Domingo iniciaremos na Paróquia Bom Pastor a Semana da Família, tempo em que nós vamos rezar para que a resposta ao chamado de Deus para a unidade do lar se concretize em diálogo, oração e perdão nas famílias. Vamos ouvir a palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Verificada a compreensão que os discípulos têm de Jesus, o Evangelho de Mateus dá uma volta decisiva. Se as obras e as palavras de Jesus tinham revelado a sua missão como Messias, de modo que o povo acreditasse nele, os discípulos, pela boca de Pedro, reconhecem também a sua natureza divina. Pedro assume grande relevo nesse Evangelho. Se por um lado ele professa a fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, por outro lado ele recusa que Cristo seja o servo sofredor. Se primeiro recebe de Jesus plena autoridade sobre a comunidade dos discípulos, logo depois ele foi chamado de Satanás, porque o seu ponto de vista era contrário ao de Deus e ali ele se tornava um obstáculo para Jesus cumprir a vontade do Pai. Essas contradições que assinalam o discipulado de Pedro colocam em evidência a obra da graça divina na fragilidade humana, na nossa fragilidade. É o mistério da Igreja, cujo chefe, pastor, não por mérito próprio foi colocado assim, mas porque Deus lhe confia o serviço que faz então que se torne uma referência para os irmãos. Só Deus é uma garantia de salvação na comunidade, na luta do mal e da morte contra o bem e a vida, e o bem e a vida saem vitoriosos. A comunidade pode confiar em Pedro, porque as suas decisões serão assumidas por Deus, mas devemos lembrar que a salvação e a glória terão que passar pela cruz. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Concedei, ó Deus, aos vossos fiéis a bênção desejada, para que nunca se afastem de vossa vontade e sempre se alegrem com os vossos benefícios. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.